Ai, deixa eu convidar. Olá, boa noite. Convidando a Carolzinha para participar com a gente hoje. Que linda! Olá, boa noite. Boa noite, como é que você tá? Eu tô bem. Ai, que bonitinho, tanto de gente entrando para participar com a gente. Coisa boa. Muito bom. A gente espera um pouquinho, o que que você acha? Sim, sim. Importante esperar a galera chegar e a gente vai cumprimentando, né, Mari? É verdade. Saudades também, Mari. Ai, que Exato. coisa boa. Ai, que lindo, gente. Que honra estar aqui com você, Ju. Madrinha de vários projetos, Exato, de várias exato. fugas. Junto. Exato. Isso é segredo. Verdade. TBT, né? Bom, ei, Bruno. É, TBT, verdade. Ai, Bruno, que bom. Quanto tempo que a gente não conversa. Mari, pode rir. Que é pra rir mesmo. Carol, se a minha internet falhar ou se travar, você me fala se algo acontecer. É, tá com um delayzinho. Um bom delay. Peraí. Travou. É, Agora tirei tá do melhor. Wi-Fi. A net tá brincando comigo hoje, sabe? Faz parte. Pra dar mais emoção. Precisa de mais, né? Bom, acho que a gente pode começar. Eu vou me apresentar. Eu sou a Julian, mas pode me chamar de Ju. Sou professora de yoga e estou com esse projeto do Yoga como Cura, que tem como propósito trazer dicas e possibilidades do yoga para algumas temáticas que emergem mais na vida da gente. Então, essa jornada vai ser de 7 dias, ela se inicia na semana que vem, na segunda-feira. E eu tô fazendo essa live com esse intuito, assim, de trazer para mais próximo as possibilidades que o yoga traz. Especialmente hoje, Carol é uma convidada muito especial, porque além de uma super biografia que ela tem, de ser fisioterapeuta, de ser yoga, de ser professora de yoga, de acro yoga, ela estudou mais a fundo isso da neurociência relacionada. Então a gente consegue trazer para um mundo mais palpável e talvez para aquelas pessoas que são mais céticas das possibilidades reais que existem para o yoga. E é isso. Quer se apresentar, Carolzinha? Bem-vinda. Gratidão, é um prazer estar aqui com você. É um prazer ainda maior trazer esse assunto, porque eu acredito demais nele. E eu acho que a gente tem que realmente levar esse conhecimento para o maior número de pessoas, porque muita gente realmente pratica, mas sem entender propriamente o que está acontecendo no organismo. Então, eu sou a Carolina, sou fisioterapeuta, já formada há 10 anos e já trabalho com a neurociência desde então, porque realmente é a minha paixão. Mas eu formei mesmo na UFMG tem 3 anos. E eu queria trazer para vocês um pouco desse conhecimento que eu pude adquirir durante essa jornada desde que eu conheci o yoga, porque eu me tornei professora de yoga em 2 anos de prática e professora de acro yoga em 1 ano e meio de prática. Então foi assim uma entrega que aconteceu no início de processo de cura, né? Realmente o yoga foi uma cura para mim. Isso que é amor, né? Já se entrega e faz uma imersão profunda nisso. Bom, então, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como que você conheceu o yoga, ou como que ele te encontrou, pra gente se inteirar um pouquinho mais. Nossa, e é exatamente isso, né? O yoga me encontrou, na verdade. Gostei dessa expressão, nunca tinha usado. Eu até, na verdade, eu achava que era uma limitação. Eu vi que você postou isso no seu Instagram. Eu achava que eu era uma pessoa muito agitada, que eu era muito
sei lá, eu achava que a vida ela era muito mais rápida do que eu podia imaginar dentro de uma sala de yoga, tendo que silenciar minha mente, concentrar e por um tempo parar. Isso para mim era muito difícil. Então eu achava que yoga não era para mim. Tentei umas aulas, tipo, 5 anos atrás ou até mais, e achava, não é isso mesmo. Só que aconteceu um período muito crítico na minha vida, que foi a doença do meu pai. Meu pai teve câncer de fígado. E eu estava muito fragilizada nesse momento e eu tive um primeiro contato direto com o acro yoga. E aquilo mexeu muito comigo, mas ficou guardado numa caixinha. E quando meu pai faleceu, eu tive a oportunidade de fazer um curso com o professor Paulinho, né, o Paulo Veríssimo. E eu fiquei muito impressionada, porque eu estava na semana de luto da morte do meu pai. E eu estava fazendo uma prática onde eu estava sorrindo, brincando e não pensava em nada, além daquele momento, com aquelas pessoas, vivenciando aqueles movimentos. E aquilo mexeu tanto comigo, e assim, eu senti uma cura praticamente instantânea, assim, na minha mente, no meu corpo, no meu convívio social, que eu literalmente me entreguei. Então, assim, o yoga, ele não só me encontrou, como ele me capturou, né? E É. aí, Aí, a segunda pergunta eu acho que você já foi começando a dar introdução para ela, assim, que é se você já teve ou se tem algum problema de saúde, algum desafio, eu gosto de usar esse termo de desafio, mais do que um problema, e que o yoga te ajudou. Então, você contou que teve essa situação com o seu pai, e aí conta mais um pouquinho pra gente. Você chegou a ter algum quadro mais grave? Como que foi essa situação para você? pois é, eu Ai, cheguei. obrigada. Antes de você responder, de te cortar, obrigada por compartilhar isso, que eu sei que é delicado e que é muito da gente, mas a gente entende que é para um propósito maior, que é para atingir mais pessoas dessa potencialidade do yoga. Então, obrigada por confiar, mesmo nesse mundo ao vivo e online. Porque realmente a gente inspira pessoas, né? Quando a gente compartilha isso, a gente leva essa força para outras pessoas tentarem, pelo menos, entrar na mesma jornada, né? Mas no meu caso, eu tive uma depressão muito forte, porque foi muito pesado para mim receber esse diagnóstico do meu pai. Morávamos só eu e ele, e eu tinha que trabalhar, eu queria manter uma sanidade mental, né? Minha saúde física e espiritual que seja, e ao mesmo tempo eu estava vivendo um sofrimento interno. Então eu guardei demais, tentando segurar a onda pelo meu pai, e quando ele faleceu, estourou. Então, assim, eu perdi propósito de vida, perdi a motivação, eu não queria mais encontrar com as pessoas que me lembravam a minha rotina com meu pai. Então, eu saí do meu emprego, eu queria só ficar dentro de casa, e foi tudo tão difícil que eu precisei sair do país. Eu precisei começar uma jornada de um sabático, que também me encontrou, na verdade, porque eu saí do Brasil para passar 10 dias no curso de massagem tailandesa e acabei ficando 1 ano e meio fora do Brasil. E foi, assim, muito transformador, mas ao mesmo tempo desafiante, assim, foi realmente um desafio. Porque eu sabia que eu precisava retornar, eu sabia que eu precisava encontrar esse equilíbrio, esse caminho do meio, e eu não conseguia achar esse início, sabe, do meu retorno. E aí o yoga veio me trazendo uma clareza mental, veio me trazendo um propósito de vida. Então, assim, eu reconheço muito o poder de cada postura. Então, algumas posturas, né, elas me trazem esse reconhecimento do meu propósito e aos poucos eu fui vendo essa cura acontecendo e aí eu mergulhei mais ainda. Mas realmente, a depressão e a minha instabilidade emocional foram os grandes desafios, né? Que o yoga me trouxe muita cura, sem Que coisa dúvida. boa saber, né? Bom saber que é um processo que muitas vezes a gente passou ou vai passar, é uma coisa que acomete muitas pessoas hoje em dia. A gente tem índices cada vez mais elevados de transtornos que são emocionais e formas que a gente procura para poder lidar com isso. E a nossa pretensão é talvez sair um pouco do que seja só o medicamento, né? Quais outras possibilidades a gente consegue? Óbvio que entendendo a importância e fazendo esse acompanhamento devido com o profissional, mas assim, o que eu posso fazer que seja por mim mesmo e que seja interno, que seja emocional e que busque esse equilíbrio pra gente? E que fantástico que você conseguiu isso.
Pois é, e é interessante você ter falado isso da medicação, porque muitas pessoas trouxeram isso para mim. Carol, você tá tendo depressão, você tem que tomar medicação. E para muitas pessoas eu respondi, a minha medicação é o acro-yoga. Esse foi o remédio que eu fiz uma escolha. Por quê? A medicação, isso é muito importante as pessoas terem noção, que ela, na verdade, ela só tem o efeito de manter os hormônios da felicidade mais tempo no nosso cérebro. Então, tentando manter uma maior concentração para que as pessoas consigam ter mais captação e sentirem o bem-estar. Mas o organismo tem que liberar o hormônio. Se o organismo não está liberando o hormônio, a medicação não tem o efeito de manter ele mais tempo no cérebro. Então, as pessoas precisam estimular essa liberação. E o que é a liberação? São práticas que trazem o bem-estar. Então, se a pessoa se mantém dentro de casa, com hábitos de retraído num quarto, sem convívio social e outras coisas desse tipo, não vai ter a liberação do hormônio e o remédio não vai ter efeito. Então as pessoas colocam culpa na medicação ou no médico, porque isso não funciona e tal, mas na verdade é porque ela não está fazendo o uso correto. Então eu preferi não fazer o uso da medicação e me dedicar diariamente a uma prática que me fazia sentir o bem-estar. E graças a Deus deu certo. Podia ter dado tudo errado, mas eu dei a sorte. Foi determinação também, né? E Exato. você entender. E aí entra outras coisas que também se relacionam com o yoga, que é muito legal dos pilares, que é a autorresponsabilização, que é o autoconhecimento, que é a não violência com você mesmo, assim. Então, eu acho que você soube atrair para você mesmo todos esses elementos com muita consciência e muita presença do que era possível para você e como resolver isso, ou como equilibrar isso dia a dia, um passinho de cada vez. E eu agradeço, na verdade, ao professor, assim, porque, sinceramente, se dependesse somente de mim, se eu tivesse entrado nessa jornada sozinha, como uma autodidata, lendo algum livro, ou apenas seguindo alguma referência, sem ter alguém direto para mim me instruindo, eu não sei se eu conseguiria. Então, realmente, eu tive um professor que ele me trouxe essa disciplina, ele me trouxe esse conhecimento, assim, da raiz, igual você está dizendo. Ele me trouxe os pilares e era no dia a dia, não era só numa aula de 1 hora. Era durante todo o convívio, durante toda a minha rotina, ele me trazia a todo momento essa presença e essa aplicação dessa jornada do yoga. Então, assim, um exemplo. Se eu estava dirigindo, né, dentro da cidade e eu dando uma carona para ele e eu dirigia muito rápido, ele me trazia, Carol, você sabe que o fato de você estar fazendo essa prática, essa conduta, você está correndo o risco de se ferir. E a ideia do yoga, da não violência, é até mesmo nisso. Então, assim, se você está fazendo alguma coisa que corre o risco de te ferir de alguma maneira, você não está seguindo a jornada do yoga. E aquilo me impressionava, do tipo, meu Deus do céu, tipo, eu não tenho sossego, né? Agora é 24 horas yoga. E isso foi muito bom, isso foi muito importante para mim. Paulinho, realmente, eu chamo ele de mestre, né? Não é à toa, porque realmente ele foi um mestre para mim. Eu É o agradeço. yoga fora do tapetinho, né? É quando a gente traz isso para o dia a dia, para nossa vida. E quando a gente muda um pouco o nosso. É como se a gente reprogramasse o nosso cérebro, né? Fazendo isso diariamente. É o que a gente trabalhou do Mindset Integral. Ah, exato. Nossa, o Be Grateful para mim é um grande amor. Não é à toa que você é a madrinha dele, né? Eu tô louca para fazer um programa. Já teremos. Então, aí você falou que você se revigora, que tem posturas que você descobriu essa força em você. Então, me conta qual a postura você indicaria que você sente que você se revigora mais. Para mim, a mais importante de todas sempre foi a do guerreiro. Até hoje, ainda é um desafio. E eu realmente me entrego nessa postura, porque ela me trouxe muita estabilidade. Para mim, no início, por mais que eu seja fisioterapeuta, 10 anos, professora de Pilates há 9 anos, eu não praticava nenhuma atividade física de uma forma bem verdadeira, a ponto de sentir meu corpo preparado para umas posturas de equilíbrio, de força, de alongamento. Eu não tinha muito preparo para isso. E a postura do guerreiro, que muitas pessoas acham muito simples, para mim eram super desafiantes. Assim, me manter na estabilidade, manter a força, manter o alinhamento e tudo mais.
E eu sempre me dediquei, assim, o meu grande propósito era refinar essa postura. Principalmente pelo fato dela, ela traz um empoderamento, né? A forma como você faz, olhando para o futuro, assim, uma entrega, né? Tipo, eu vou para lá. E Gente, realmente o era guerreiro, verdade, né? o guerreiro é a foto que tá da Carol no nosso flyerzinho de divulgação da live. E também foi do meu último post. Então, o guerreiro ele tem variações. Guerreiro um, 2 e 3, Virabhadasana. E engraçado, Carol, você falar isso porque é uma analogia muito boa, né? Do guerreiro que enfrenta as suas batalhas, da que você estava enfrentando na sua época, com a sua situação, e onde você encontrou essa força. E você fala pra mim que você queria aperfeiçoar essa postura. Então, eu entendo que é como se você quisesse manter e criar essa estabilidade na guerreira que você é, no seu dia a dia, com toda a sua história, com todas as batalhas que foram travadas, que foram enfrentadas, que foram vencidas, que foram perdidas, mas que a guerreira continua aqui e tá pronta. Exatamente. Maravilhoso. Fiquei emocionada também, desculpa. Vou arrepiar. Bom, é bom, fiquei emocionada com essas coisas. E aí eu queria te fazer uma outra pergunta, mais voltado para isso da neurociência mesmo, a gente migrando um pouco. Assim, se fosse para eu te perguntar dessa diferença entre. Porque a gente sabe que o yoga traz essa oxigenação, ela traz essa atenção plena, essa presença. E a gente tem também nos outros exercícios físicos, tipo a musculação, por exemplo, que tem a liberação de endorfina, que são outros hormônios. Mas assim, qual que seria essa diferença? Na neurociência, qual que é essa diferença de um para o outro? De eu praticar yoga ou de eu praticar uma outra atividade física? Na verdade, a prática em si não é algo que a gente consegue diferenciar, mas a intenção com que a pessoa coloca, tanto para ensinar, né, a condução do professor, quanto o aluno para executar. Porque você pode praticar o yoga apenas como uma atividade física, onde você repete vários asanas, sem o propósito da jornada do yoga de transformação pessoal, individual, da mente ou espiritual. E da mesma forma, você pode executar uma musculação com muita intenção, porque você quer chegar em algum lugar com algum propósito, você quer fazer alguma cura do seu corpo físico e tal. Então você coloca uma intenção. Só que essa diferença da intenção vai fazer a diferença dos efeitos no nosso cérebro. Então, quando você pratica uma atividade física, que você coloca essa intenção de refinar cada vez mais a execução da sua técnica, você está trabalhando a sua atenção plena, mindfulness, você está praticando, você está colocando uma intenção para melhora da sua memória e também no caso específico, no caso do yoga, você trabalha também a sua cognição, porque você está indo em caminho para a meditação. E a meditação, ela nos faz trazer a nossa atenção para uma região do nosso cérebro, que é a região frontal, que é para ponderar diante dos estímulos que a gente recebe do nosso ambiente quando a gente está fazendo uma prática. Então, no caso da musculação, principalmente feita em academia, com várias pessoas, a gente faz conversando, a gente tira um pouco a nossa atenção da prática em si, dos movimentos que a gente está executando. Então, aquela prática vai apenas ter os benefícios físicos, que é o que você disse, vai aumentar a circulação sanguínea, leva mais oxigenação, liberação de hormônios, mas não tem tanta cognição envolvida. Só que indiretamente, pelo fato de ter mais oxigenação, aumento de vascularização sanguínea e tal, você vai ter efeitos no cérebro, sem dúvida. Agora, no caso do yoga, com esse propósito de levar pelo caminho da meditação, então você ter a atenção plena do movimento que você está executando, o professor trazer isso, então assim, sente a terra, espalhe o seu peso, observa a força que a sua musculatura está executando, tenta aprofundar na sua postura e a pessoa trazer essa presença para a prática, começar a conhecer o próprio corpo, as limitações, se desafiar, sair da zona de conforto e tal, você tem uma alteração intencional na sua cognição. Então, você melhora a sua atenção, você melhora a sua memória, você começa a refinar a sua técnica, porque o seu cérebro começa a guardar aquelas posturas, porque você intenciona isso e você repete, também tem isso.
Então, o fato de ter essa repetição e com intenção, você guarda na memória aquela postura e cada vez que você pratica ela de novo, o seu cérebro te prepara para fazer ainda melhor. Ele não vai Uhum. deixar que você faça a mesma prática que você fez no dia anterior. Ele sempre vai tentar refinar e fazer ainda melhor, que é o Porque papel ele do já vai ter aquela cérebro. memória. Uhum. Ele já vai ter aquela memória anterior e aí vai aprimorando. Exato. Então essa é a grande diferença, porque aí o nosso cérebro ele tem uma, principalmente essa maior ativação da região frontal, né, que é pela intenção que a pessoa volta mesmo para a cognição, do que uma área que ela é mais reativa, que é da amígdala. Então, assim, às vezes, se a gente não pratica com essa intenção do yoga, da meditação, a gente deixa muito estimulada a memória apenas da amígdala, que é voltada para o medo, para tentar sair de uma zona de conforto e se preparar sempre meio para o alerta, sabe? Então, assim, você ganha uma força Uhum. para reagir, você ganha uma força para fugir, e não para ponderar a respeito dos estímulos que você recebe para trazer mais harmonia, bem-estar, equilíbrio emocional. O yoga tem esse propósito. Que bom, que bom. Eu acho que é isso. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Ei, Cássia! E Mari? Ai, que gracinha, né? Ver as pessoas assim com a gente. Carolzinha, você quer comentar mais alguma coisa? Claro que eu quero falar do Acro Yoga. Então conte tudo. Tava esperando já. Não, porque essa é a minha grande paixão. Porque o que me curou, assim, que eu falo que foi uma cura global, integral, foi o meu mindset integral que eu consegui formar, né, foi o Acro Yoga. Por quê? Eu até brinquei, né, mandando para você uma listinha. Eu acho que foi o caminho que eu fiz, assim. Existem os benefícios físicos do exercício físico, existem os benefícios cognitivos de fazer o yoga, existem os benefícios comportamentais de fazer a meditação, né, porque ela vai fazer com que a gente pondere, tenha os nossos comportamentos diante dos estímulos que a gente recebe. E vem o Acro Yoga maravilhoso, lindo e perfeito, que nos coloca na comunidade e nos faz ter uma melhor interação social. Então, assim, todas essas práticas, elas são muito individuais, né? Do yoga, da musculação. Por mais que a gente tenha amigos nesses ambientes, é uma prática individual. Você está ali para fazer para você mesmo. E aí, de repente, vem o Acro Yoga, entra outra pessoa, entra o outro. E quando entra o outro, você tem que começar a encontrar esse caminho do meio de qual a relação que você vai ter com essa outra pessoa. E você ainda recebe novos estímulos que faz liberar novos hormônios, que é o grande maravilhoso que eu amo de paixão, que é a ocitocina. A ocitocina, ela vem muito, principalmente, do estímulo do toque físico. Então, o fato de a gente estar tocando outra pessoa na prática do Acro Yoga começa a liberar esse hormônio, que é o hormônio do amor, é o hormônio que cria os vínculos sociais, é o hormônio da empatia, da compaixão. Então, o fato de eu estar tão fragilizada naquele momento, quando eu perdi o meu pai, e ter uma pessoa que me acolheu como base ainda por cima, e eu pude fazer com segurança, confiando naquele ser que eu não conhecia, confiando nele, na fala, na firmeza da fala, onde ele dizia, não, pode vir, é assim. E a fala também é outro estímulo que libera a ocitocina, o olhar, olho no olho, libera muita ocitocina. Então, todos esses estímulos fizeram com que a minha cura acontecesse. Porque aí esse convívio social, ainda tem a comunidade do Acro Yoga, que também ajuda muito, né? A yoga das relações, né? De acordo com o Sá. Exato, exato. Então, realmente é uma cura que ela é a outro nível, né? Porque ela já é um nível do coletivo. E ela é para criar comunidade, ela é para ter esse vínculo de amor. E aqui estão essas pessoas maravilhosas que fazem nossa comunidade de Acro Yoga, É verdade. entendeu? Gente, para quem não sabe, Acro Yoga, a gente fala que é yoga das relações, segundo o Sabag. É, porque mistura um pouco do yoga com a arte circense, com a acrobacia. Então, deixa de ser aquele yoga que é para você, que é sozinho,
embora não solitário, mas sozinho, e ele passa a ser com outra pessoa. Então, envolve essa relação de segurança, uma relação de confiança, uma relação de como você está e como você se entrega para o outro. E isso é fantástico, assim, porque aí outras partes do seu cérebro também são ativadas, que não mais aquela que estava só com você mesmo agora. E a Acroyoga, porque a gente tem a comunidade da Acroyoga Liberdade em Belo Horizonte. Venham todos, assim que a quarentena nos liberar no domingo. E a Carol também falou do Mindset Integral, deixa eu explicar um pouquinho para vocês. É um conceito novo que eu estou construindo e a proposta dele é assim, trazer isso que o yoga traz, que ele preconiza, que é dessa integração de corpo e mente, mas ele traz também instrumentos que a gente consiga aplicar isso no nosso dia a dia. Então, tem muitas ferramentas que a gente utiliza de autoconhecimento e também de produtividade, porque aí a gente consegue relacionar o seu dia a dia de bem-estar com o seu dia a dia de bem-estar e trabalho e a sua relação num dia como um todo. É o integral mesmo, é você mesmo, é a sua integralidade, é o seu corpo como um todo com a sua mente. Então, é isso quando a gente fala de mindset integral e do programa Be Grateful, que é o fruto de onde surgiu o yoga como cura também. E aí eu, tendo feito, né, a parte do primeiro programa, eu posso indicar para todo mundo, porque realmente, para mim, era um grande desafio organizar. E simplesmente esse programa veio com ferramentas maravilhosas, super aplicáveis, fácil de aplicar e muito efetivas, assim, de eu conseguir atender 15 pessoas dentro da minha casa, num aparelhinho e tudo fluir, tá sendo maravilhoso e as pessoas estão sendo muito bem atendidas por conta das ferramentas que o Be Grateful trouxe. E eu agradeço muito, sempre, né? E continuo usando mesmo depois do programa. Ai, que bom. Dou conta. Sinal que fez efeito mesmo, que é verdade. Incrível. Carol, Então, quer contar mais pra gente sobre mais neurociência? uai. Será que tem alguma pergunta? Eu não tô conseguindo Vamos encontrar. ver. Eu Deixa eu também ver. não. Ai, ei, Ana, que linda. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, estamos aqui, abertos para vocês. Acho que não tem Tem um pergunta. monte de corações, eu já fico feliz do mesmo jeito. Pô, esperando ocitocina na galera toda, escutem as nossas vozes. Mas Carol, isso, mas eu acho. Pode falar. não, isso eu acho que é muito importante, assim, as pessoas entenderem que todos os órgãos do sentido, quanto mais a gente conseguir estimulá-los, melhor vai ser o nosso aprendizado. Então, nossas práticas, se tiverem estímulo visual, auditivo, olfativo, toque, tudo isso vai fazer com que a gente aprenda ainda mais. E se a gente ainda conseguir praticar dentro de um ambiente que seja o mais próximo do que a gente está tentando aprender, essa memória ela vai ser muito mais fácil de ser armazenada, de virar um hábito na nossa vida, né? E uma coisa maravilhosa que a galera fica falando sempre, né? Que para a gente conseguir ter um novo hábito na vida, a gente deve praticar 21 dias. Mas, na verdade, os estudos comprovam que são Então, 69 dias. Então, o novo programa de Ju vai ser 69 dias. Tô brincando. meu Deus, que desespero. Bom, vamos por etapas. A gente começa com 21, Eu quero todos os dias, eu quero para sempre. faremos todos os dias. Ó, tem Ai, pergunta. que coisa boa. Temos. A Iana está perguntando, quero saber se a meditação trabalha mais a mente que o yoga, ou se dá para ser igual, dependendo da intenção que cada um coloca na prática, independente de ser yoga ou meditação. Exato. O mais importante é ter a intenção. Isso a gente pode estar praticando pular corda, fazendo yoga, fazendo uma meditação ou a leitura de um livro. Se você tem a intenção de fazer isso, ter uma transformação no seu corpo, no seu organismo, você já vai provocar a liberação dos hormônios, você já vai ter uma melhora do foco da sua atenção, uma menor reatividade da sua amígdala cerebral, tá, gente? Não é essa a amígdala que é no meio do cérebro, é trazer mais serenidade, a ação da sua amígdala. Mas com certeza, assim, o fato de praticar o yoga, você está
Travou. Ai, tá travando. Mas o yoga, ele Eu vai ter... caí e voltei. Ai, que bom que você voltou. O yoga, ele vai ter os benefícios físicos, né? Que a meditação não necessariamente vai ter. Se você já começar a ter um poder da mente para conseguir fazer, eu quero aumentar a circulação sanguínea no meu corpo, ótimo. Mas, de preferência, pratique atividade física. Então, vai ter benefícios ainda maiores, porque o yoga já engloba a meditação. E Exato. trabalho o equilíbrio, é muito importante. Então, quando você faz o yoga, que você tem essa intenção, você trabalha no estado meditativo, né? E aí você consegue trabalhar as duas coisas, tanto o seu córtex frontal quanto a sua amígdala, que é da cabeça mesmo, não é da garganta. Acho que é isso. É. Hum, Ai, por dá- favor, acabar o isolamento, vamos praticar. por favor Ju, mesmo. então as mudanças acontecem por conta. Tem até uma coisinha que eu não falei, que existem alguns hormônios específicos que fazem essa cura no nosso cérebro e eles se tornam protetores da degeneração cerebral, que é um fator neurotrófico chamado BDNF, que ele é como se fosse uma inflamação que acontece no nosso cérebro, mas ele nos protege da degeneração. E ele só é liberado com a prática de atividade física, principalmente de nível intermediário a intenso, a alta intensidade. Então, se você faz uma prática física muito leve, não vai ter tanta liberação do BDNF. Mas se você aumenta essa intensidade, você libera esse fator neurotrófico, que é só uma inflamação, e que protege seu cérebro e ajuda todas essas modificações na estrutura, que vai ajudar a ter menos ansiedade, porque ela vai diminuir a ação da sua amígdala, vai aumentar a ativação dessa região frontal do seu cérebro. Então, a prática, sim, altera e melhora as condições de depressão, de ansiedade, de medo, né, de fobias, né? Muitas fobias são curadas através do yoga e da meditação. E os estudos, assim, comprovados, assim, eu gosto muito da Sarah Lazar, que é uma neurocientista de Harvard. Foi a primeira que acreditou que o yoga e que a meditação eram, de fato, potenciais e que traziam diferença. Ela faz esses estudos comparativos, depois a gente pode compartilhar com vocês, que ela coloca um grupo de pessoas que faz meditação e um outro grupo que não faz. E ela analisa qual a diferença cerebral, toda a relação neural que tem antes e depois disso. Então, é comprovado já, assim, cientificamente, por tomografias computadorizadas já, de que de fato isso é uma verdade, mais do que só a sua sensação de bem-estar, assim, ela é também comprovada na quantidade que você vai ter de massa cinzenta de um lado e da massa cinzenta de outro, antes e depois. Exato, exatamente. E essa massa É. é a parte que armazena, né, no nosso cérebro. Toda essa memória, então é muito importante ter esse aumento. Maravilhoso. Que bom, isso. Muito bom, muito bom. Ai, Adorei. que vontade de ficar aqui conversando, né? É muito bom. Adorei. Muito bom. Carolzinha, eu queria mais uma vez te agradecer. Muito obrigada. Eu também, agradeço muito. Muito bom. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela história de vida que você está construindo e disseminando isso por aí. Gratidão. Obrigada. Gente, um Junto. beijo. Se precisarem de alguma coisa ou quiserem, o Instagram da Carolzinha tá por aqui, o meu também tá aqui. A gente responde tudo para todo mundo. Ou a gente descobre a resposta. E aí eu tenho uma mensagem. É. Be great. Teremos Be Grateful em breve. Logo depois Ai, do por Yoga como cura. que É um vem? spoiler isso. Ano que vem? Depois. Logo não. Não. Assim que acabar o Yoga como cura. Espero o Yoga como cura acabar primeiro. E é isso, gente. Fica o convite. O Yoga como cura, ele é um grupo aberto, grátis, gratuito, uma jornada gratuita de 7 dias. Começa na segunda que vem. E o link tá na bio, aqui, no meu Instagram. Vem descobrir esse mundo potencial com a gente. Um beijo. Gratidão, beijo. Um beijo. Até mais.